Quem concorda com isso? Amém. Efésios 4:26. Se você quiser, acompanhe comigo no telão. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Versos 31 e 32 é onde eu quero me ater nessa noite. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Versículo 31, eu vou repetir. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Verso 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os, perdoando-se mutuamente, assim como também Deus perdoou vocês em Cristo. Amém. Tome seu assento, querido. Queridos, essa é a última mensagem da nossa série sobre o tema Curando as Emoções. E eu quero falar, querido, nessa noite sobre essa emoção que é um galho das nossas emoções, esse sentimento, melhor dizendo. E eu quero falar nessa noite sobre o perdão. Perdão, uma palavra que anda muito escassa nos nossos dias e precisamos voltar a fazer uso dessa palavra. Mais nada, queridos, eu quero começar dizendo que a falta de perdão é uma atitude ímpia. Uma pessoa que se diz servir a Deus e não tem um coração disposto a perdoar um agressor, disposto a perdoar um ofensor, ela não se encaixa na vida cristã. Então a falta de perdão é uma atitude de pessoas que não conhecem a Deus, amém? Cristo deu a sua vida para que aqueles que nele crescem pudessem ser perdoados. Então é muito incongruente eu dizer que amo a um Deus que entregou a sua vida para perdoar aqueles que nele creem, sendo que eu não perdoo aqueles que me ofendem, sendo que eu não perdoo aqueles que me devem, sendo que eu não perdoo aqueles que me enganam, sendo que eu não perdoo aqueles que me machucaram. Então, como nós somos seguidores de Cristo, nós não temos escolha, é um mandamento. E esse mandamento é que você perdoe como Ele te perdoou. Versículo 32 do texto que a gente leu, diga assim, que você precisa perdoar quem te ofendeu, assim como Cristo te perdoou. Quando a gente se recusa a perdoar alguém, querido, o diabo ele ganha espaço, ele ganha posição em nossos corações, ele ganha posição em nossas vidas e ele nos impede de nós nos tornarmos as pessoas que Deus quer que a gente seja. Por isso é muito importante que o perdão ele faça parte do seu cotidiano. Amém, querido? Amém, meu irmão? Paulo ele escreve essa carta aos Efésios porque eles estavam tendo alguns tipos de problema. Diga comigo, problema. Então imagine comigo que dentro dessa igreja tinha alguns empresários e de repente eles faziam algumas negociações, Tom, e por algum motivo essas negociações e transações haviam problemas. E o comércio era uma maneira de atuação muito forte na época da igreja primitiva. Eles comerciavam de tudo.
Então muitas vezes as transações, os comércios, eles tinham problemas, e aí então ficavam-se problemas dentro da igreja. Graças a Deus, irmão, você não deve conhecer ninguém, ou nunca entrou numa igreja que algum irmão tem problema com outro. Mas isso é uma coisa que se repete desde a igreja primitiva. Por isso que Paulo ele vai dizer: vocês precisam aprender a perdoar uns aos outros, como Cristo os perdoou. Então, por causa desse motivo, Paulo ele escreve essa carta, Jane, para que os seus ouvintes pudessem ter um coração aberto e disposto a perdoar aqueles que os acusassem, aqueles que fizessem negociações fraudulentas, aqueles que por algum motivo tivessem alguma indisposição dentro da igreja. Porque a verdade é, querido, que hoje é mais fácil você mudar de igreja do que você mudar o seu caráter, mudar o seu comportamento. Hoje parece que tem pastores que não são mais homens que querem trazer uma palavra de direcionamento para um rebanho, parece mais gerentes de uma loja preocupados em tratar bem os seus consumidores e os seus clientes para que eles voltem no culto seguinte. Nós ensinamos dentro dessa igreja, querido, que você, quando entra por essas portas, você não pode entrar aqui como alguém que está degustando o culto. Amém? Isso precisa ser muito claro para você, querido. Você não pode entrar numa igreja como alguém que está degustando o culto, como alguém que está entrando para ser servido. Não, você precisa entrar como alguém que veio com a intenção de oferecer um culto a Deus. Então, quando nós temos essa disposição mental, quando nós entendemos o nosso papel em um culto como esse, nós entendemos que nós entramos e sentamos aqui não para ser servido, mas nós entramos aqui, querido, para ouvir uma palavra que transforme a nossa segunda-feira, a nossa terça-feira, a nossa quarta, a nossa quinta, a nossa sexta. Mude a nossa maneira de tratar os vizinhos, mude a nossa maneira de tratar a esposa, mude a maneira de tratar o marido, mude a maneira com a qual a gente tem tratado as pessoas ao nosso redor. O Evangelho se trata disso, e Paulo, como um bom pastor, ele vai dizer para os seus ouvintes, para as suas ovelhas: olhem, perdoem-se uns aos outros. Vocês, queridos, nós queremos vir para a igreja e queremos adorar, cantar louvores, queremos sair com o coração um pouco mais aliviado, sendo que a gente muitas vezes não tem coragem de liberar perdão sobre quem nos fraudou, sobre quem nos traiu, sobre quem nos machucou. E é engraçado, querido, porque talvez um dos povos que mais oram pedindo perdão somos nós. Porque nós entendemos que a salvação não é por obra, ela é pela graça. Amém? Então, querido, para que você entenda um pouquinho sobre o que é o perdão, eu quero trazer alguns termos de definição para você. Primeiro, o perdão. Sabe o que é o perdão? É você desistir do ressentimento contra alguém. Posso te dizer uma coisa, querido? O perdão não é algo que Deus vai fazer no teu coração. O perdão precisa partir de uma decisão dentro de você. O perdão é você desistir do ressentimento contra alguém. Olha aqui para mim, só quem conhece jogo de futebol, diga amém. Até o fim do mês aí nós vamos ter um outro encontro aí, prometi que eu vou marcar pelo menos 2 gols, aí fique esperto aí os varão. E a gente entende, querido, que o termo WO é para o time adversário que desistiu, sim ou não? Porque desistiu. Então o que é, querido, perdão? É você desistir de se ressentir contra alguém. É você, de maneira consciente, trabalhar dentro da sua mente, do seu coração e falar assim: eu quero desistir de me sentir no direito de estar ressentido com alguém. Eu vou renunciar ao direito da retaliação. Não importa o que o outro fez. Não importa, olha, ele mentiu, não importa, eu não quero saber o que a pessoa fez. Eu quero hoje liberar perdão. Perdoar, diga comigo, perdoar é desistir do ressentimento contra alguém. Então, o que é, querido, a falta de perdão? É você recusar voluntariamente e abandonar o ressentimento ou a insistência de que alguém deve pagar por um erro que foi cometido. Quando você não libera perdão sobre uma pessoa que te magoou, que te fez mal, você está querendo dizer o seguinte: essa pessoa tem que pagar. Essa pessoa tem que pagar até o último centavo pelo que ela fez. E muitas vezes, querido, quando eu vou tentar apaziguar alguma situação, eu sempre pego aquela parte que está mais desesperada por justiça.
Eu costumo dizer o seguinte, Tiago, eu digo assim, olha, tomara que você nunca precise de misericórdia de alguém, porque a Bíblia diz que com a medida que você julga, você será julgado, e com a medida que você mede, você será medido. Então nós precisamos aprender que o perdão precisa fazer parte da nossa vida diariamente. Amém, querido? Mas agora, sabe qual que é a nossa maior dificuldade? Sabe qual que é? É que a gente luta contra o perdão. A gente luta com o perdão. Me pergunte por quê, bispo? Porque, querido, a gente tem a impressão que a gente está deixando a pessoa que nos fez mal fugir com seus crimes. A impressão que nos dá quando a gente precisa liberar perdão sobre a vida de alguém, bispa, é que a gente está deixando aquela pessoa que nos machucou, que nos feriu, que nos traiu, que nos enganou, indo embora impune. E nós queremos, porque queremos o sentimento de justiça, sim ou não? Só que, irmão, no entanto, a gente tem que perceber que quando a gente aceita Cristo como Salvador, a gente renuncia o nosso direito de querer retalhar alguém. Sabe por quê? Porque Jesus, ele diz assim, a mim pertence a vingança. Então existem alguns motivos pelo qual você não deve aceitar esse sentimento de não perdoar alguém. Você não pode aceitar. Existem algumas razões, eu quero falar sobre algumas. Primeiro, se você, querido, tem um coração duro, que não perdoa as pessoas, isso não se ajusta com a sua identidade em Cristo. O Senhor, ele te chamou para ser parecido com Ele. E você vai ver, querido, que enquanto Ele estava numa cruz sendo cuspido injustamente, os soldados romanos com um caniço batiam contra a coroa de espinhos para que ela perfurasse cada vez mais o seu crânio. E ele está pendurado na cruz, os homens estão lançando sorte sobre as suas roupas, alguns maniando a cabeça, olham para ele, cospem e amaldiçoam ele e dizem assim, se você é o Cristo, o Messias, desce daí, salva você mesmo. E ele diz assim, Senhor, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, desde que a gente foi perdoado de todos os nossos pecados, a gente não pode guardar rancor de alguém. Quem crê aqui, querido, que quando orou, Deus te perdoou? Então, como que você pode carregar sentimento contra alguém que te ofendeu? Ô bispo, mas a pessoa traiu minha confiança, libera perdão nessa noite. Ô bispo, mas fulano entrou dentro da minha casa, usou da minha confiança e a pessoa me feriu, libera perdão nessa noite. Ô bispo, mas pessoa tal pegou dinheiro comigo emprestado, falou que ia pagar, não pagou, libera perdão sobre essa pessoa essa noite. É melhor você estar na condição de alguém que perdoa do que precisa ser perdoado. É melhor você estar na condição de alguém que foi lesado do que estar na condição de que lesou alguém. Eu quero te convidar nessa noite a liberar perdão sobre quem te ofendeu. E você vai entender comigo no decorrer dessa mensagem que quem perdoa faz mais bem do que quem quer perdoado. Bispo, por que eu preciso perdoar? Porque quem não perdoa não é quem não está sendo perdoado, é quem não perdoa. A pessoa que não perdoa e carrega o sentimento dentro dela, ela está criando, diga comigo, criando uma semente chamada amargura. Pessoas ressentidas são pessoas amarguradas. A recusa em perdoar é como uma semente plantada no coração do homem, que cresce. Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz assim, cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote em seu coração e cause perturbação, contaminando a muitos. Você já percebeu que uma pessoa contaminada, amargurada contra alguém, ela vai disseminando contenda? Porque a pessoa está ressentida. Eu me lembro, querido, de uma pessoa que saiu do nosso meio e que foi pastoreada, foi amada por nós, e aquela pessoa, ela se sentiu ofendida contra mim em alguma área que eu até hoje não descobri, e essa pessoa, ela me chamou de todos os nomes possíveis, menos de santo, falou coisas terríveis contra mim, e
eu lembro, querido, que isso machucou muito a minha esposa, e só quem é homem de verdade aqui, bem casado, sabe qual é o sentimento de um homem, de um marido, quando você vê a tua mulher chateada, perplexa por causa de algum assunto, e dentro do meu coração a minha carne gritava: vai lá e resolve, vai lá e toma satisfação. Só que uma voz suave sussurrava no meu ouvido dizendo assim: meu filho, quem ora não se justifica, quem ora não dá resposta, quem ora não fica se explicando, quem ora simplesmente perdoa e deixa na mão de Deus. Então o que o escritor de Hebreus ele quer dizer? Que a pessoa, quando ela cultiva a raiz de amargura, é aquela pessoa que diz assim: não perdoo. E ela vai cultivando dentro dela. Sabe o que é cultivar? Quem aqui já viu alguém cuidar de planta? Eu estou me arriscando a cuidar de algumas plantinhas em casa, irmão. Estou ficando velho. E aí tem uma roseira lá, irmão, que eu ganhei. Eu estou brigando com ela já tem mais de um mês já, para ver se ela volta a nascer as folhinhas. Estou lá brigando. E diariamente precisa regar. Só que eu não estava sabendo como cultivar de maneira correta. E minha mãe disse, me explicou que rosa não gosta de muita água. Ela gosta de muito sol. E eu deixava a roseira com muita água e na sombra. Só que aí, irmão, olha só, eu estava cultivando da maneira. Só que tem gente aqui que é perito em cultivar amargura. Ele sabe muito bem como guardar o ressentimento. É aquele casamento que nunca vai para frente, porque quando eles eram namorados, teve uma situação de quando eles foram comer uma pizza e o cara não se atentou ao que a esposa estava dizendo e ela se feriu. Ela falou: não te perdoo. Posso dizer uma coisa para você aqui, sim ou não? Às vezes você pegou uma conversa indecente no celular do teu marido. Você pegou uma conversa indecente no coração, no celular da tua esposa. E você perdoou da boca para fora, mas isso você sempre joga na cara dela, joga na cara dele. Você não perdoou, você está cultivando uma raiz de amargura que nunca vai permitir que o teu casamento celebre aquilo que ele pode celebrar. Porque a pessoa que não perdoa, ela vai cultivando essa semente. A pessoa que não libera perdão, ela se torna uma escrava do sentimento. Sabe o que é você se tornar escravo de um sentimento? Você começa a carregar uma carga de ressentimento, um fardo que a gente não foi feito para carregar. A gente foi feito para andar em liberdade, para andar em paz, amém? Quando a gente se rende a Cristo, Ele nos dá descanso. Mateus 11:28 diz: vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele está querendo dizer de pessoas que carregam fardos pesados demais. Olha aqui para mim, quem me ouve, diga amém. Você precisa entender uma coisa, deixa eu te dizer algo. Talvez, querido, você trabalhe numa empresa onde você carrega coisas pesadas demais. Talvez você seja um ajudante. Talvez, minha irmã, você seja uma faxineira, você seja uma auxiliar de limpeza, eu não sei. Só que eu vou dizer uma coisa para você: a falta de perdão, ela é muito mais pesado do que um saco de cimento que você carrega. Ela é muito mais pesado, Peter, que os blocos que você teve que carregar para construir a casa lá, para a breve do casamento. A falta de perdão, o ressentimento, a ira, a amargura são fardos pesados que nós vamos caminhando, carregando, e vai transformando a nossa trajetória cada vez mais pesada, e consequentemente nós vamos contaminando as pessoas ao nosso redor. Olha para quem está do teu lado aí, já pela cara você vai ver se o fardo dela está pesado ou está leve. Dá uma espiada aí, olha aí. Essa pessoa sorriu para você? Diz para ela assim, ó: Jesus te trouxe hoje aqui para você ser livre. Irmão, eu posso te falar uma coisa? Se você é um cristão e você não consegue perdoar, você, querido, é discípulo de Lúcifer. Porque a falta de perdão é um pecado de rebelião contra Deus. Me pergunte por quê, bispo? Porque a falta de perdão é pecado, porque é uma recusa em obedecer o que Jesus está mandando. Ele não te deu uma opção, ó, se você sentir no teu coração, perdoa. Ele não diz para você perdoar quando você tiver vontade. Ele não diz para perdoar quando você estiver bem. Ai, sabe quando é? Quando meu coração estiver em paz, eu perdoo. Não. Isso aí é um mandamento. E aqueles que não conseguem perdoar, irmão, são discípulos de Lúcifer. A pessoa, quando ela não consegue liberar perdão, ela quebra a sua conexão, ela quebra a comunhão com Deus.
Jesus disse: se você não perdoar os outros, então o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Mateus 6,15. Então, quando você não consegue liberar perdão sobre a vida do teu marido, sobre a vida daquele negócio que você fez, daquela pessoa que você confidenciou um segredo e às vezes aquela pessoa te expôs, e culpado não é ela que fez a fofoca, amém? Culpado é você que não teve discernimento para escolher bem suas amizades. Culpado não é quem faz fofoca de você, culpado é você que dá acesso. Olha para o teu irmão aí, hoje você vai sair leve, diga para ele, você vai sair leve. Ah, bispo, fulano falou de mim, não perdoou. Não, você tem que perdoar, porque posso falar isso aqui? O tonto foi você de se confidenciar para quem você não testou. Tem aquele papo que diz assim: não, bispo, fulano é meu amigo, pode confiar. Calma aí, eu não sei qual é o seu critério, irmão, para essa pessoa fazer parte da tua vida. Eu tenho critério para as pessoas que entram na minha casa. Você coloca qualquer pessoa na tua casa, Tom, para comer contigo? Para abrir tua geladeira, para ver sua intimidade? Se você não coloca ninguém dentro da tua casa, eu fico impressionado. As mulheres têm facilidade para isso. O homem ele já é um pouco mais resistente. Mas se você é mulher e você... Posso falar isso aqui, sim ou não? Você teria coragem agora de pegar uma irmã agora, uma amiga, e abrir para ela para ver como é que está o teu quarto, o teu armário? Como você deixou antes de vir para o culto? A gente muitas vezes não tem coragem de mostrar como é que é a sala da nossa casa, mas a gente tem coragem de abrir a gaveta das nossas emoções e sentimentos para os outros. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você: quando você não perdoa, você está quebrando sua comunhão com Deus. Isso não significa, olhe para mim e redobre a atenção, que você está perdendo a salvação. Isso está dizendo que você perde a comunhão. Mas como que alguém pode estar bem com Deus guardando o ressentimento do próximo? Como que alguém pode estar bem com Deus não liberando perdão sobre a vida do esposo, da esposa, do amigo, de alguém que te fez mal? Quando você não libera perdão, isso causa em você um sofrimento auto-afligido. Por quê? Porque você está guardando rancor. E aquele rancor vai te causando mais dor para você do que para quem te ofendeu. Já parou para ver que toda vez que você não perdoa, querido, você leva para a tua cama aquela pessoa que você não perdoou? Que você fica matutando. Se você já assistiu a série Game of Thrones, você vai se lembrar daquela filha, daquele lorde que viu o seu pai ser decapitado, e toda noite antes dela ir dormir, ela falava o nome daqueles homens que mataram o pai dela. E tem pessoas, querido, que têm essa capacidade de colocar a pessoa que a magoou entre ela e o seu cônjuge, e não consegue perdoar. Quando você não perdoa, isso se torna uma barreira. Aqueles que culpam os outros e se recusam a renunciar essa amargura, eles não conseguem alcançar prosperidade nem as bênçãos que Deus tem reservado para eles. Porque é um sentimento que trava a pessoa. Diga comigo, trava, paralisa. Aí é interessante, queridos, que aparece um homem no cenário. E esse cara é fantástico, irmão. Porque ele aparece para pôr para quebrar. Ele chega e diz assim: tá bom, Jesus, eu entendo que eu tenho que perdoar, mas o negócio é o seguinte: na igreja que eu congrego, tem um pessoal que é muito difícil, Jesus. E aí Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Então quando Pedro pergunta quantas vezes ele deveria perdoar, Jesus diz para ele assim, 70 vezes 7. Diga comigo, é muita coisa. E às vezes você está aí todo dodóizinho porque você perdoou só uma vez esse irmão. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu fosse teu, eu digo isso para os líderes da igreja. Se você, querido, quer liderar do meu lado e tem um coração ressentido, você vai permanecer no meio do caminho, você não vai conseguir avançar. Sabe por quê? Porque ser pastor, muitas vezes, querido, é você estender a mão para essa pessoa que quando ela se levantar, ela com essa mesma mão que te pegou para se levantar, ela vai apontar para te acusar, ela vai apontar para te caluniar, ela vai usar para te ferir, para te bater.
E você deve perdoar, diga comigo, perdoar. Então, querido, quando a gente coloca um limite sobre o perdão, isso traz consequência negativa. Então você precisa aprender, querido, que você tem que perdoar. Diga comigo, eu preciso perdoar. Porque se você não perdoa, isso começa a nascer raiz de amargura, como a gente leu em Hebreus 12:15. Eu não consigo ver, querido, e perceber uma pessoa que está com o coração amarrado a uma pessoa por falta de perdão, conseguir fluir na sua vida de oração. A vida de oração fica travada. As nossas orações, elas não vão ser eficazes. Por quê? Porque a gente não está lidando de maneira verdadeira com a nossa amargura. A pessoa, quando ela é ressentida, quando ela é amargurada com alguma coisa que fizeram contra ela, deixa eu dizer uma coisa para você, a adoração, ela começa a passar por dificuldade, você não consegue mais adorar com liberdade. Você já viu como é que é a adoração de um novo convertido, irmão? Eu lembro que quando eu comecei para a igreja, irmão, a igreja ela tinha um espaço de um altar muito grande, e a igreja ela era meio profética, da visão celular, e ela tinha uma mesa muito bonita com um tecido dourado. Não era dourado, era aquele roxo que eles chamam carmesim, que fala, não é, como que é o nome? Púrpura? Não sei o nome, um roxo lá. E aí colocava o chofar, colocava o candelabro, colocavam-se os itens lá, colocava bastante trigo. Irmão, eu fui um dos percussores, eu sempre fui o cara que abria caminho para a galera ir atrás. Eu lembro que uma vez eu queria muito chorar, assim, sabe? Não, vocês não passaram por isso, irmão, eu já passei. Sabe aquele dia assim que você quer chorar, irmão, você quer pôr para quebrar, você quer extravasar, você não está nem aí para quem está ao teu lado? Eu estava assim nesse dia. Irmão, eu me enfiei debaixo da mesa. Todo mundo ficou olhando assim e falou, cara, esse cara é doido. Só que eu fumava uns Marlboro depois do culto. E o pastor uma vez reuniu todo mundo e falou assim, ó, deixa o Cleito fumar. Nós vamos orar por ele, vamos ver o que é mais forte, o vício dele ou o Deus que a gente serve. E aí eu falei assim, estou liberado para fumar depois do culto, ninguém vai me encher. Só que eu estava cansado da vida de pecado já, irmão. E eu lembro que eu fui me colocar debaixo da mesa. E eu comecei, irmão, ali a ter um momento na hora da adoração, na hora dos louvores, e eu chorava e não conseguia falar nada. Eu percebia que ali Deus estava limpando meu coração, porque eu lembrava da minha mãe, eu lembrava dos meus irmãos, eu lembrava das brigas de adolescência, eu lembrava dos bullying que eu tinha sofrido na escola. A adoração, eu fui curado na adoração. Por quê? Porque a adoração ela estava fluindo de maneira limpa, de maneira livre. E quantas vezes eu pensava naqueles que me machucaram, eu falava assim, Deus, nada se compara ao estar na tua presença, me lava, me purifica, me toca. Irmão, eu vivia aquilo de uma maneira muito intensa. Agora, quando a gente não consegue perdoar, a gente fica com o coração ressentido. Se quer ver outra coisa nociva para quem não perdoa, o testemunho dessa pessoa, ele fica arranhado. Eu me lembro, irmão, que quando eu tive um problema com um pastor, que hoje em dia, graças a Deus, está muito bem. Eu me lembro que quando eu tive todo um problema, irmãos, eu estava na minha empresa com a minha esposa e era final de culto lá, não sei se minha esposa vai lembrar disso. Eu falei para ela assim, meu amor, Deus mandou ir lá pedir perdão. Ela falou assim, mas meu amor, nós que fomos lesados, nós que fomos feridos, eu não quero que você vá lá pedir perdão, não pelo fato de pedir perdão, mas porque ela achou que eu poderia voltar mais ferido. Só que, queridos, quando o Senhor falou comigo para ir lá, eu sentia muita paz no meu coração. E eu esperei, querido, o culto acabar, fui, procurei o pastor e falei assim, olha, pastor fulano, eu quero vir aqui te pedir perdão, porque talvez em algum momento da caminhada que nós tivemos juntos, eu te feri, eu te machuquei. E ali Deus operou, porque Ele foi sensível também. Ele falou, olha, pastor Cleito, eu quero também te pedir perdão se eu te machuquei, se eu te ofendi em alguma área. E dali em diante, irmão, a coisa ficou destravada. Diga comigo, destravada. O céu ficou aberto. Irmão, como que uma pessoa, querido, que não perdoa, ela pode falar do perdão de Cristo para alguém? Como que você pode falar que Cristo, Ele perdoa se você guarda rancor? Sabe o que a falta de perdão ela gera dentro de você? Ela fica criando conflito não resolvido.
Se você quer ter paz, irmão, e alegria em Cristo, você precisa resolver o conflito com os outros, irmão. Por isso que o escritor vai dizer: não deixe o sol se pôr quando a sua ira ainda está no coração. Resolva antes de passar o dia. Sabe, irmão, agora existem pessoas que têm muita sabedoria. E quando eu estou falando de você resolver o problema com quem te magoou, você não pode fazer isso na hora da raiva, amém? Não vai pegar aqui também, você brigou lá, teve um problema. Não, irmão, o que a Bíblia está querendo dizer é o seguinte: você não pode guardar o ressentimento. Agora, se você sabe que se você for para resolver a situação, vai gerar um problema maior, não faça. Espere um dia, diga comigo, espere um dia, 2 dias, e vai resolver o conflito, vai resolver o problema. A pessoa que não perdoa, querido, ela fica bloqueada no seu crescimento espiritual. Me pergunte por quê, bispo? Porque existe uma coisa que eu acredito muito, é na transferência. A gente só pode transferir o que a gente tem, sim ou não? Uma pessoa ressentida, o que ela vai transferir? Uma pessoa amargurada, o que ela vai transferir? Uma pessoa seca, o que ela vai transferir? Sequidão. Por isso, posso te orientar uma coisa, sim ou não? Não aceite ninguém pôr a mão na tua cabeça, a não ser o teu pastor e a tua esposa, ou o teu marido. Hebreus capítulo 8, versículo 7, se eu não me engano, se não for isso, está lá. A Bíblia diz assim: indiscutivelmente, o menor é abençoado pelo maior. Então, querido, eu acredito muito nessa transferência. Por que minha vida espiritual ela fica comprometida? Por quê? Porque toda vez, irmão, que você tolera o pecado, você para de amadurecer. Toda vez que você permite esse sentimento permear o teu coração, você está deixando de amadurecer. Isso vai bloqueando o seu crescimento. Amém, irmão? Então esse espírito amargo, ele vai transferindo para outras pessoas. Irmão, você já viu aqui, quem aqui conhece uma mulher que já foi traída? Um homem que já foi traído? Como que é o relacionamento dessa pessoa quando ela conhece um outro cara, quando ela conhece uma outra pessoa? Ela fica totalmente na defensiva, sim ou não? Irmão, quem aqui já tomou calote? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: se eu puder te dar, eu te dou, mas não me peça emprestado. Eu me lembro de uma figura muito icônica, o senhor Wilson. Ele era um vendedor de churrasquinho ali em frente ao Econ. Não sei se vocês vão lembrar, os mais antigos aqui, quando tinha o mercado Econ ali na Santa Rosa de Lima. E toda vez que eu passava, voltando do trabalho, eu passava lá, bebia uma Coca-Cola, comprava um churrasquinho. Eu aprendi um segredo valioso com o senhor Wilson. Teve um dia, irmão, que estava com muita fome. Parece que o dia que a gente está com muita fome, sem dinheiro, é o dia que o senhor Wilson, ele estava precisando de dinheiro, eu acho. Aí eu falei assim, só que eu comia, vira e mexe, eu comia lá na barraquinha de churrasquinho dele. O senhorzinho já. E naquele dia, irmão, eu estava com muita fome. Eu estava sem grana, faltava alguns dias para eu receber meu salário. Eu falei assim, senhor Wilson, só me vende 2 churrasquinhos e um refrigerante, fiado. E assim que der o dia 5, dia 20, eu não lembro, eu pago para o senhor. Ele falou assim, eu prefiro que você vá para casa com fome e a gente continue amigo. Falou, porque se eu te vender o churrasco e a Coca-Cola, além de eu perder o dinheiro, eu vou perder a amizade de um cara gente boa pra caramba igual você. Aí eu falei, irmão, na hora desce seco, sim ou não, irmão? Eu pensei por dentro assim, miserável. Falei, tomara que não venda mais nada. Fiquei com meu coração preso ali, eu falei, caramba, meu, que custava, eu compro aqui direto. Ele sabe que eu não vou dar calote nele. E ele falou assim, sabe o que acontece, Cleito? Ele tirou um caderninho do carrinho dele de churrasco. Ele diz assim, tá vendo esses nomes aqui? Se juntar tudo aqui dá mais ou menos uns 180, 200 reais. E eu tenho mais ou menos uns 12, 13 nomes de pessoas que estão me devendo. São amigos que eu perdi. E ele falou assim, são pessoas que eu tô chateado com elas até hoje. Aí depois eu pensei comigo assim, eu falei, é melhor não estar nessa lista. Então, querido, quando a gente guarda o ressentimento, a gente vai transmitindo isso para outras pessoas. Você já parou para perceber que a tua reputação chega primeiro que você nos lugares? Irmão, eu já fui pregar em algumas igrejas, que eu fiquei
espantado quando foi depois do culto, a pessoa pegou e falou assim: ó, bispo, a gente preparou um doce aqui, mas como a gente sabe que você não gosta de coco, a gente nem colocou coco nesse doce aqui. Eu falei: mas como que você sabe que eu não gosto? Não, é porque a gente já ficou sabendo. Então a sua fama chega primeiro. Olha para quem está ao teu lado, isso aí é muito forte, diga para ele assim: a tua fama chega primeiro que você. E quando a gente está comprometido, Ricardo, com alguém, com alguma situação, a gente transmite isso, a gente transfere. A gente vai procurando pessoas que pensam igual a gente, que compartilham da mesma maneira que a gente pensa, para ficar compartilhando isso, sim ou não? Irmão, e está comprovado cientificamente, isso nos dias de hoje, é só você dar um Google para saber se eu estou falando alguma mentira aqui. A falta de perdão nos afeta fisicamente, porque a gente fica guardando sentimentos nocivos para a alma. E isso, querido, vai afetando os nossos corpos. Então, quando a gente fala sobre isso, querido, nós precisamos entender que isso deve ser um enfrentamento. Nós precisamos curar a emoção sobre a falta de perdão, porque isso nos impede. A falta de perdão mais te impede do que impede a pessoa que te fez mal. Por quê? A vida dela está andando. E tem gente que é cara de pau, sim ou não? Fala: se ele me perdoou ou não, não estou nem aí, que se dane ele. Sim ou não, irmão? Agora, quando você está comprometido, a sua vida ela trava, ela para. Deus ele vai falar, querido, através da sua palavra, que nem a sua oferta ele recebe se você tem um problema com o teu irmão. Aí tem gente, posso falar isso aqui? Tem gente que fala assim: bispo, hoje eu vou arrebentar no culto. Vamos profetizar, irmão, que tem gente que pensa assim: hoje eu vou arrebentar, hoje eu vou dar uma oferta de R$1.000. Deus ele vai se impressionar com a minha oferta. Eu vou aqui dar uma oferta de R$1.000. Eu vou impressionar o coração de Deus e Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar. Aí Deus está olhando assim e fala: cara, enquanto você não ligar para aquela pessoa lá para liberar perdão, é como se você não estivesse dando nada. Pelo contrário, é como se você estivesse tirando dinheiro do culto. É como se você estivesse roubando. Por quê? Porque você não está resolvendo os conflitos. Então a gente precisa superar o rancor, a amargura, amém? Mas de que maneira que nós podemos fazer isso? Primeiro, você precisa reconhecer que isso é um assunto sério. Se você não entender, querido, que o rancor, o ressentimento, a falta de perdão não é um assunto sério, você não vai encarar isso com a devida importância. Então, primeiro, você não pode aceitar um rancor no teu coração. Amém? Porque esse rancor, ele afeta a sua relação com Deus. Ele afeta os planos que Deus tem para você. Próximo, você precisa entender, querido, que você tem que assumir a responsabilidade por isso. Diga: eu preciso assumir a responsabilidade. Você precisa olhar além da tua dor. Quando você, querido, não consegue perdoar alguém, você precisa olhar além da sua dor. Primeiro, você precisa encarar isso com seriedade, entender que é um assunto sério. E você precisa olhar além da dor que você se sente. E você precisa olhar para a sua falta de perdão. Quem te deu o direito, irmão, de você não perdoar alguém? Olhe para mim, redobre a atenção. Quero indicar para você aqui uma leitura. Depois você vai no Google, tem em PDF esse arquivo. Que diz assim: Jesus, louco ou Deus? Depois você vai lá. Se eu não me engano é um escrito de Eusébio de Cesareia, alguma coisa assim. Se você der um Google lá e digitar Jesus louco, C.S. Lewis. Pronto, C.S. Lewis. Jesus, louco ou Deus? Porque a premissa do livro diz o seguinte. Vem aqui, Felipe, sobe aqui rapidinho. Vem aqui, esquerdo, rapidinho. Sobe aqui. Eles estão aqui resolvendo alguma questão. Fica um de frente para o outro aí, gesticulando, como se estivesse conversando. Eles estão aqui conversando. Amém? Vem cá, Tom, rapidinho. Sobe aqui, Tom. Vem cá, rapidinho. Vem, vem. Ó, ele está de bermuda e não morreu. Amém, irmão? Subiu no altar, está vivo. Diga glória. Eles estão lá resolvendo a questão. Jesus está aqui, irmão. Ó, Jesus é top. Século 21, está de bermuda aqui. Amém, irmão? Não era feio assim, mas Jesus é o cara. Amém? Aí eles estão lá conversando, tal, não sei o quê. Aí daqui a pouco o isqueiro saiu. Sai, isqueiro. Aí o Felipe está chateado. Porque eles se desentenderam, eles brigaram. E aí o Felipe falou coisas terríveis para o isqueiro. O isqueiro está chateado. Olha, ele falou assim que se eu pegar você, eu mato você, eu passo com um carro por cima de você. A tua mãe é uma santa. Amém, irmão?
daí para cima. E aí ele está aqui, marrudão. Só que depois ele cai em si. Ele fica chateado com tudo que ele fez para o isqueiro. Aí ele vai procurar o isqueiro. Vem cá. Volta, isqueiro. Pô, cara, de verdade, eu caí em mim e eu reconheço que eu errei. Me perdoa por tudo que eu te falei? Não. E nunca mais aparece na minha frente. Amém? E o Scaler sai. Como é que fica o Felipe? Ele foi perdoado? Ele está guardando ressentimento, não está? Jesus está onde? Diga, está ali. Aí Felipe veio. Eu vou trocar ideia com Jesus. Aí você vai entender agora o conceito dessa leitura. Depois você vai ler. Jesus, louco a Deus. Quem foi ofendido? Quem foi ofendido? Aí ele chega para trocar ideia com Jesus. Fica aqui os dois, conversa. Vão ficar famosos agora, vão sair na internet, no YouTube. Eles estão conversando ali, falando, e ele está falando: Jesus, aconteceu isso, eu falei isso pro isqueiro, eu falei isso assim, falei assado, olha, eu magoei ele, só que ele não quer me liberar perdão. Aí o negócio é o seguinte, Jesus vai falar para ele assim: Filho, vai em paz. O seu pecado e a sua ofensa está perdoada. Vai em paz. Irmão, quem foi ofendido? Aí agora é a grande questão: quem é Jesus? Ele é um louco ou ele é Deus de verdade? Porque como ele pode perdoar uma ofensa que não foi feita para ele? Não entre em parafuso não, olhe para mim, redobre a atenção. Eu sei que está calor, nós já vamos encerrar. Bispo, o pecado que eu cometi, a minha esposa não é capaz de perdoar, o meu amigo não é capaz de perdoar. Não tem problema, hoje eu estou pregando para você de alguém que está aqui para te perdoar. Ô bispo, eu caí, eu falhei. Bispo, a minha fraqueza foi que eu vi um dinheiro fácil dentro da empresa. Tem pessoas que têm essa área de fraqueza. Não pode ver dinheiro de alguém, de alguma maneira. Eu falei: bispo, peguei, isso me pesa tanto. E eu fui lá, confessei que eu peguei o dinheiro e a pessoa nem quis o dinheiro, mas mandou eu sumir, não quis me perdoar. Eu estou pregando para você, Jesus está aqui, Ele pode te perdoar. Amém, irmão? Nós precisamos disso, diga, eu preciso disso. Então você precisa assumir a responsabilidade por isso, irmão. Você tem que olhar além da sua dor, além da sua ofensa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quantas mulheres que estão aqui que desejam ter um casamento melhor? Vocês estão bem pra caramba, hein? Vocês tinham que pregar aqui no culto de casais aqui, irmão. Tem mulheres... É porque às vezes eu entendo também. Posso falar isso aqui, bispo? O marido está só do lado. Se levantar a mão... Esse aí é macho. Quantas mulheres aqui precisam disso? Bispo, eu preciso viver um casamento melhor. Mas será que você está disposto a passar pelo ressentimento que você tem do teu marido, das coisas que ele fez? Será que você está disposta a passar por cima do teu orgulho? E entender que se você liberar perdão de verdade sobre a vida dele, as coisas vão melhorar? Posso dizer uma coisa para você? Quando eu amarro alguém no meu coração, no meu sentimento, quando eu não libero perdão, isso é um tipo de pecado e você precisa confessar a Deus. Fala: Deus, eu não consigo perdoar. Eu quero te pedir perdão por esse pecado. E a gente deve admitir a Deus que a gente é culpado. Por que a gente é culpado? Porque a gente explora esse sentimento. Ah não, eu tenho uma antipatia com o Fábio. Ele me cometeu alguma coisa, ele fez alguma coisa comigo. E aí, querido, sabe o que a gente vai fazendo? A gente vai explorando esse sentimento. Aí eu vou procurando pessoas que são antipáticas ao Fábio para fortalecer esse sentimento dentro de mim. Posso falar uma coisa aqui? Vou falar isso aqui. Você não revela a sua lealdade para mim quando você está perto de mim. Você revela quando você está longe.
Até porque eu vou dizer uma coisa aqui, lealdade silenciosa é deslealdade. Ô bispo, eu amo tanto essa igreja, ama nada, irmão. Você é oportunista. Nunca vejo uma postagem sua na internet, nunca vejo você falando bem do ministério. Não, bispo, eu sou leal. Eu quero ver passar dia dos namorados, se ele não fizer uma declaração para você. Que amor é esse? Que lealdade é essa? Ô bispo, tem que ser na internet? Tem, você coloca um monte de porcaria todo dia lá, como você vai declarar teu amor? Ah, bispo, não, a internet é besteira, então para de postar quando você faz unha. Ah, bispo, internet é besteira, para de postar vídeo do Messi, vídeo do Cristiano Ronaldo. Então a gente precisa entender que a gente tem que entrar num caminho de honra. Diga comigo, honra. Então lealdade silenciosa é deslealdade. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você me ama, quer me honrar? Faz isso na minha ausência. Porque na presença, se você não tiver cuidado, se torna bajulação. Então a gente não quer bajulador, irmão. Minha esposa sempre me ensinou uma coisa quando a gente tinha nossos problemas. Ela fala, meu amor, você é um lorde. Fala isso pra mim, irmão. Fala assim, na frente das pessoas, você me constrange, você me trata tão bem. Mas ela falou, eu preciso do mesmo tratamento dentro de casa. E com isso, eu não estou dizendo que eu sou um estúpido com ela. Mas o que ela estava querendo me ensinar? Ela, da mesma maneira que você me honra e me constrange na frente das pessoas, faz isso dentro do lar. Então não tem como a gente falar de evangelho sem falar de casamento, sem falar de família. Talvez, irmão, você está num carro legal que você sonhou, que você gosta, sua vida financeira está bem, mas é tudo uma farsa, uma mentira, porque quando você chega em casa, querido, é você no celular de um lado, ela no celular do outro. Por que, bispo? Eu vou resumir, falta de perdão. E você vai cavucando esse ressentimento. Você precisa reconhecer que você está violando a palavra de Deus, amém? Então, até que você olhe a falta de perdão na perspectiva de Deus, você vai entender que é um ato de rebelião contra Ele. E eu posso te falar uma coisa? Se você tem dificuldade em pedir perdão, você precisa pedir para Deus te perdoar por isso. Porque a falta de perdão é um pecado. A gente deve admitir a nossa desobediência. Quero te encorajar nessa noite, posso? A você fazer uma oração. Quem está comigo nessa? A pedir para Deus, para Ele te capacitar a você aprender a perdoar. Renunciar ao nosso direito de querer que a pessoa pague pelo que fez, não é fácil. Mas o Espírito Santo, Ele vai nos capacitar para colocar esse sentimento em nós. Sabe, irmão, quantas vezes eu tenho que sentar, porque pastor, ele é um solucionador de conflito, amém? Irmão, eu queria que você fosse pastor por uma semana. Um dia é pouco. Tinha que pôr para te lenhar mesmo. Você tinha que ser um mês pastor. Aí chega um e fala assim, não, porque, bispo, porque fulano fez isso. Porque eu estou chateado. Aí chega fulano e diz, não, mas por que fulano, por que Beltrano? E você fica ali, irmão, com aquele malabarismo na mão, e você diz assim, gente, nós estamos indo tudo para o mesmo céu, como é que nós vamos subir lá desse jeito? Diga comigo assim, Deus se importa comigo. Senta direitinho aí, se postura aí, senta, diga assim, ó, Deus se importa comigo. Senta mais bonitinho aí, bate no seu peito e diga, Deus se importa comigo. Olha que gostoso, diga mais uma vez, Deus se importa comigo. Diga assim, ó, Deus se importa com a minha mãe. Deus se importa com meu pai. Deus se importa com meus filhos. Deus se importa com a minha família. Deus se importa com os meus amigos. Deus se importa com quem me fez mal. Amém, irmão? É meio difícil a gente pensar desse jeito, né? Deus se importa. Eu vou te dar um segredo aqui, a gente vai encerrar. Bispo, eu preciso perdoar uma pessoa. E eu vou te passar o segredo aqui porque eu orei durante 1 ano por uma pessoa que eu não conseguia perdoar.
Por mais que aparentemente eu dissesse para todos que estava bem, olhe para mim, querido, não deixe roubar sua atenção aqui não. Olhe para mim. Por mais que as pessoas achassem que estava tudo bem dentro de mim, Andressa, eu sabia, filha, que eu não havia perdoado. Por quê? Que eu sei que eu não perdoei. Porque fica o sentimento dentro do coração. E eu vou te ensinar o segredo hoje. E você vai ser livre, irmão. É impossível eu ter mágoa de alguém que eu oro. Você vai ter que orar todos os dias por essa pessoa. Então, quando a ofensa ela não é mais fundamental na minha vida, a gente é livre para pedir o Senhor para trabalhar na vida daqueles que nos prejudicaram. Eu preciso me libertar desse sentimento, eu preciso fazer algo de bom pelos outros. A maneira, querido, de eu mostrar, de eu provar para mim mesmo que eu venci o sentimento da amargura, é eu fazer algo de bom por alguém que eu preciso perdoar. Então hoje, minha filha, você vai caprichar na sobremesa para o esposo. Você vai ter que provar. Precisa de fruto, diga comigo, fruto. E você, bonitão, você vai ter que provar também. Deixar de ser muitas vezes um cavalo dentro de casa. Seja um príncipe. Sabe, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem é homem de verdade aqui, irmão? Tá meia boca o negócio aí, né, mano? Cadê os homens de verdade aqui? Amém? Amém! Irmão, o homem de verdade, querido, ele tem duas expressões. Quantas? Porque nós somos a imagem de Cristo. Jesus, pastor Fábio, ele se manifestava com duas expressões. Quantas? Quantas? A Bíblia diz que ele tem duas faces. Quantas? Ele se manifestava como leão e como cordeiro. Quem ama essas fotos que tem na internet? O cordeiro leão. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você que é homem, que está me ouvindo. Jesus colocou essa força, essa explosão dentro de você, não para você intimidar a tua esposa, não para você gritar dentro de casa. Sabe para que ele te deu toda essa força? Porque seria mais fácil para você arear a panela. Para ela é mais difícil. Sabia que se precisar tirar uma mancha de uma roupa com essa força, é nessa hora que você prova que é homem. Não é gritando dentro de casa, não é se impondo com rebelião, não é querendo falar grosso, não. Você prova que você é homem, que você é valente, não é quando você peita a sua esposa para querer dizer que você está certo, mas sabe quando você mostra que você é homem? É quando tem um barulho de madrugada e você diz assim, fica na cama porque essa casa tem homem. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Só que tem homem que inverte. Quando se trata da esposa, o cara quer ser um leão, o cara quer ser grosseiro, ele quer para a mulher. Aí quando o chefe tripudia o cara no trabalho, ele é um cordeirinho. Aí eu preciso do trabalho, que nada, você é um frouxo. Só tem peito para ser valente dentro de casa. Ô bispo, sabe o que é? Eu preciso do emprego. Você precisa do emprego, mas você tem que se imposturar. Você não pode ser humilhado, você não pode ser tratado que nem um trouxa dentro daquela empresa. Cadê o leão nessa hora? Diga, Nós precisamos liberar perdão. Porque quando nós liberamos o perdão, nós fazemos mais bem para nós mesmos do que para aquele que nos ofendeu. E enquanto eu estou pregando aqui, querido, tem alguém que vem no teu coração. Você fala, pô, essa pessoa me fez mal, essa pessoa me chateou, essa pessoa me feriu, essa pessoa me magoou. Se coloca de pé. Ô bispo, quando eu sei que eu perdoei de verdade uma pessoa, é quando você não vê mais a pessoa da mesma forma. É quando você olha para a pessoa e você já não tem um sentimento de agressividade por aquela pessoa. Você tem um sentimento de compaixão. Você olha, você já não sente mais aquilo. Aí você sabe que você conseguiu perdoar. Ô bispo, como eu sei que eu consegui perdoar alguém? É quando você está disposto a aceitar aquele que te ofendeu da maneira que ele é, sem querer mudar ele. Quando eu sei que eu consegui perdoar alguém, é quando você tenta entender porque aquela pessoa agiu daquela maneira. É quando você usa de empatia, você tenta se colocar no lugar do outro.
Ô bispo, como eu sei que eu perdoei alguém no meu coração? É quando você não pode evitar essa pessoa no ambiente. É quando você encontra a pessoa de forma inesperada e você fala com ela normalmente. O coração não sente mais nada. Diga comigo assim, está tudo limpo. Esse é o mandamento do Senhor. Amai uns aos e perdoai uns aos. Quem está disposto a viver isso?